Vamos iniciar a nossa atividade da noite. Pediria que todos desliguem os seus microfones, por favor, para que possamos iniciar a nossa atividade. Isso, muito bom. Muito bem. Vamos nos entregar na mão de Jesus. Agradecer a Ele por este momento que vamos vivenciar ao lado dele, nos trazendo ensinamentos para que a gente possa evoluir, crescer e conquistar um pouco mais de espaço mais perto dele, né? Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes, orando e meditando com ele por alguns minutinhos. Vamos lá. Muito bom, né? Momento de paz, de tranquilidade, relaxante, né? Vamos levar também a nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que está junto de nós neste momento, nos amparando, trazendo conforto para todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Que todos sejam abençoados e iluminados por esta luz divina que paira sobre todos nós neste momento. Gratidão a todos eles. Que Jesus abençoe a todos. Muito bem. Nós estamos fazendo o nosso estudo, estamos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste capítulo 24, hoje nós vamos falar sobre o subitem não vades aos gentios. É o item 8, 9 e 10. Então o item 8 nos diz assim: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Item 9. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso, lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear
num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Item 10. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir. E se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que o único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política, sua vez, virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre às ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava escrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentis eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Muito bom. Está aí a nossa liçãozinha de hoje. Eu convido o Davidson para nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson, tem a palavra. Ok. Uma ótima noite a todos. Vamos lá, vamos ao nosso estudo. Quem são os gentios? Na tradução cristã da Bíblia, a palavra gentil tem um significado, designa um não hebreu. Os hebreus, eles estabeleciam ali uma separação, uma divisão, que se definiam como eleitos por Deus, e os gentios, posteriormente, foram denominados de pagãos. Mas quem eram os hebreus? Originalmente, os hebreus eram uma comunidade semita. Agora, semita era um descendente de Sem com S, que falava a língua hebraica. Lembra? A língua hebraica é muito mais completa. O aramaico era bastante restrito. E detalhe, cujas as histórias e traduções, eles traduziram, documentaram na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, para nós cristãos, né? O Testamento mosaico. O termo hebreu, ele está ligado aos primeiros
patriarcas bíblicos, como, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Agora, eles eram um povo seminômade. Seminômade por quê? De vez em quando eles paravam e fixavam no local, diferentemente do nômade que vive em movimento. Eles acabaram se estabelecendo em Canaã. Canaã é uma antiga denominação de uma região correspondente do atual Israel. Nós estamos acompanhando lá, né, o conflito Israel e Palestina atualmente, e envolve ali as colinas do Golã, tem um território, uma parte palestina, e inclusive a faixa de Gaza, Cisjordânia, e de parte da Jordânia. Portanto, olha bem, essa região de Canaã é uma região grande, representativa. Hein? Essa parte da Jordânia é uma faixa da margem oriental do Rio Jordão. Inclusive, eu tenho amigos aqui em Bauru que vieram da Jordânia, me fez lembrar. E parte do Líbano e parte do sul da Síria, que também está em conflito. Ali nós temos uma guerra civil, mas a imprensa não divulga. A imprensa não divulga genocídio no Sudão, na Síria, não divulga. Eu não entendo essa imprensa hoje atual. Mas, enfim, para nós orarmos, nós temos que orar para o Sudão, para a Síria. Iêmen, está tendo um conflito lá também, mas vamos voltar aqui para a época de Jesus. Consta que Canaã era a terra prometida pelo Senhor ao seu povo escolhido. Ainda quando chamou Abraão, Deus chamou Abraão, que vivia ali no sul da Mesopotâmia. O nome, portanto, hebreu, vem do hebraico Ivrim, que significa povo do outro lado do rio. As coisas são muito simples, é que a gente ouve, né? Então, o que é hebreu? É o povo do outro lado do rio. Foi através dos hebreus que surgiu o judaísmo, que é uma religião baseada aí nas antigas escrituras e que serviu aí de embasamento para a crença deles. Os hebreus, eles disputaram na época com outros povos o domínio desse território, que disputou ali com os cananeus e filisteus. A gente vê que os conflitos religiosos, eles foram muitos e continuam sendo ainda muitos. Eu falo muitos porque não era no século XXI para a gente ter tantos problemas como hoje nós temos. Na África, no Oriente Médio. E qual é a diferença entre os judeus e os hebreus? Qual que é a diferença? Olha, entre os judeus e os hebreus. A única diferença, se podemos mencionar alguma, é que os hebreus eram habitantes de Hebrom. E eram também habitantes do reino de Judá. E israelita, o habitante do reino de Israel. Tá? Israelita, tá? Eles residem em Israel. E o judaísmo virou uma religião de Israel, não que todos em Israel atualmente são judeus. Depois da libertação do cativeiro lá da Babilônia, os hebreus começaram a ser chamados de judeus. Mas vamos lá. Por que o povo hebreu foi escolhido por Deus? O Senhor mostrou para eles que considerou, em parte, a causa da fé deles, fé perante a fala de Abraão, que foi o patriarca da fundação dessa nação. Então, essa fé foi um ponto marcante. Mas o que é mais importante é que Deus escolheu eles para que participassem de modo especial do plano de redimir toda a humanidade. Okay? Nós estamos analisando naquela época. Nós temos que lembrar que essa árvore evangélica, esta missão de redimir toda a humanidade, veio para o Brasil, devido a vários fatores que nós já comentamos em estudos anteriores. Então, hoje, esta missão está com o Brasil. Eu vou reforçar 2 ou 3 vezes que é uma missão muito nobre, que muitos brasileiros não têm noção. E muitos estão contribuindo muito sem ter noção. Qual era a relação, na época
Qual era, desculpa, a religião do povo hebreu? Os hebreus eram monoteístas e a sua religião estava baseada nos 10 mandamentos escritos por Deus, nas tábuas que foram entregues na época a Moisés, lá no Monte Sinai. Então, olha bem, os hebreus eram monoteístas, acreditavam em um Deus único. Isso foi um fator muito importante para eles serem escolhidos na época. Portanto, reforçando, qual foi a principal missão do povo hebreu? A principal missão do povo hebreu foi de ser o povo escolhido por Deus para levar a mensagem do evangelho ao mundo. E hoje, qual que é a missão do Brasil? Reforçando, é a missão de evangelizar. Não só essa população da pesada que veio para cá, lembra, os arrependidos de Umbral foram trazidos todos para cá, mas não, nós temos essa missão e de dar exemplos para o restante do planeta. Por isso que o Brasil é extremamente combatido, a não ser que vocês não estejam acompanhando as notícias numa fonte decente. Mas o Brasil é combatido exatamente por ter abraçado essa missão que Israel vacilou. Eu vou resumir aqui, por orgulho. Então nós temos que tomar muito cuidado, a nossa missão é nobre. A civilização hebraica dos hebreus, é chamada civilização deles, hebraica, eles eram de Capela, portanto eles eram bem mais evoluídos, foram exilados. E essa civilização, ela ficou conhecida como, lá na época, na região, como um dos principais entrepostos comerciais do mundo antigo. Um dos principais. Quem foi o líder dos hebreus? Naquele período, a grande autoridade entre os hebreus era o juiz. E na época, era escolhido um chefe militar e que cuidava de cada tribo hebraica. O último juiz hebreu, só para a gente recordar um pouquinho de história, foi o Samuel. Ele foi responsável por inaugurar a monarquia hebraica com a coroação de Saul. Então, olha, tem toda uma história muito bonita, nós estamos aqui reconhecendo para poder analisar por que Jesus não perdeu tempo com irmãozinhos que não estavam preparados ainda. A religião judaica ela não reconhece Jesus Cristo como Messias. Os judeus ainda esperam, isso faz parte de toda a doutrina deles, o Messias que virá. Segundo as profecias dizem que não tardará. Mas eu não vou entrar nesse campo. Já nós, espíritas cristãos, a gente vê como Jesus, o Messias, o governador da terra. Lembrando que o espiritismo se trata da terceira revelação, que é a verdade, lembra? Primeiro, Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o Novo Testamento, que fala sobre o amor, e o Espiritismo trouxe a terceira revelação, que é a verdade. Portanto, está aí a verdade. Por que Israel não acredita em Jesus Cristo? Vamos só fazer uma análise rápida. Eles o aceitam como Messias porque o judaísmo, Jesus como Messias, não reconhece um filho de Deus que se destaca e se eleva acima dos outros seres humanos. A convicção judaica é de que todos os homens são iguais. Enfim, aí dá uma conversa danada, são crenças. Mas você vê que são detalhes que acabam, de alguma forma, separando muitas religiões. O Senhor, nosso Pai, escolheu o menor dos povos com a contribuição de Jesus para mostrar ao mundo que mesmo a nação mais fraca, Israel, não tinha um império na época, era um país pequeno, hoje uma potência tecnológica, mas o nosso pai quis mostrar que o menor povo do mundo, a nação mais fraca, não tinha ali forças militares, pode se tornar uma referência, aprendendo a amar a Deus, como ensinou os israelitas, portanto, a população de Israel. Israel foi apenas uma amostra do que o Senhor queria fazer ao mundo todo, bem como sempre levando em conta a fé deles, a devoção
com relação a um Deus único, um período na época que as religiões tinham muitos deuses. Ok? Isso daí é um recadão, é um recado muito interessante para todos nós, hein? Olha, é um recado. Você vê que um país, você vê que uma potência religiosa na época. E o que nós herdamos dos hebreus? Dentre as maiores heranças já deixadas, os hebreus nos legaram o judaísmo, que, por sua vez, o judaísmo deu origem ao cristianismo, que hoje é a maior religião do mundo. Eu falo por hora porque tem algumas crescendo aí. A gente sabe que o islamismo, eles geram 8, 9, 10 filhos. E a Europa hoje, de alguma forma, os cristãos estão ficando para trás, porque o cristão tem no máximo 1, 2 filhos. Fizer uma pesquisa aqui no grupo, quantos filhos você tem? No máximo 1, 2. Então, eles estão... uma estratégia do Islã crescer. Então, por enquanto, o cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca aí de 2 bilhões, 106 milhões aproximadamente de seguidores. E ela é a mais importante determinante cultural da sociedade ocidental. Só para ter uma noção, o islamismo já está com quase 2 bilhões. Olha, a diferença está aí em torno de, podemos dizer, 200 milhões, a diferença entre cristãos e islamistas. Olha aí. Aí vem atrás o hinduísmo, lá da Ásia, cerca de 1,2 bilhão, devido à Índia, a grande população indiana. O budismo, 520 milhões. E nós espíritas aqui no Brasil, já está se espalhando pelo mundo, somos apenas 2% no Brasil, que significa uma população de quase 4 milhões de pessoas apenas. Compara lá com... Mas somos cristãos, nós estamos dentro do grupo cristão, tá? É o espiritismo cristão, nós estamos dentro, por favor. E aí eu fiquei pensando, e o Brasil é o país de maior número de espíritas do mundo. Portanto, nós somos ali 4 milhões de pessoas no Brasil, tem aí espalhado em Portugal, eu sei que tem na África, tem na Europa. Portanto, aqui no Brasil é o terceiro maior grupo religioso. Aqui no Brasil, tá? Primeiro o catolicismo, segundo o protestantismo. E tem um detalhe importante no Brasil. Nós somos em 4 milhões de espíritas, mas, famoso mas, 40 milhões de simpatizantes. Você vê que muitos ali talvez tenham até uma caída para o espiritismo, mas ainda estão presos em alguns detalhes, fatores, possivelmente preconceito familiares, pressões familiares. Não vamos entrar nesse campo, mas 40 milhões de simpatizantes. É muito interessante. E aí me faz lembrar de Israel. Os espíritas são trabalhadores da última hora. Nós estamos trazendo a verdade. Precisamos disseminar essa verdade para não falhar como Israel falhou naquela época que estava se formando. A Igreja Católica se formou em 325. Então, formalmente, né? Então, mas o cristianismo já estava fluindo devido a Cristo. Então, eu estou aqui relacionando, é uma minoria, agora que tem uma incumbência de levar a verdade. Não é fácil, por isso a gente tem que estar estudando, prestando atenção, não perdendo oportunidades no meio que a gente se encontra com falas, com exemplos. Ok? Agora, vamos lá. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Como lá no Império Romano, todos que não faziam parte do Império Romano eram bárbaros. Aí dá uma outra conversa, mas, enfim, tinha aí uma discriminação. Então, os gentios eram todos os povos que não seguiam o judaísmo, não eram judeus. O judeu, detalhe, não podia casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus, nem obedeciam à lei de Moisés. Agora, um gentio poderia se converter ao judaísmo, diferentemente da Índia, que lá você não pode mudar de castas, mas é um outro papo. A Índia merece um estudo à parte. Então, um gentio podia se converter ao judaísmo. Onde moravam os gentios?
É questão de conhecer a cidade de Cafarnaum. Ela fica à margem do norte do Mar da Galileia. Era uma região onde Jesus ali fez o seu ministério, pregou. Era um lugar, um centro de pesca, um comércio muito movimentado na época. E ali que moravam os gentios. Você vê que relação com comércio, com ganhar dinheiro, não estou aqui relacionando. É uma tendência ao materialismo, mas não existem estudos que eu saiba, hein? É apenas aqui uma análise bem superficial. E o que Jesus falou sobre os gentios? Jesus coloca, olha, no seu nome, os gentios esperarão. Ele já está dizendo, ó, não é momento. Esses irmãozinhos têm que esperar um pouco. Está em Mateus 12, 18 e 21. Jesus orienta também, olha, orienta a correção fraterna entre os discípulos, dizendo, mas se não ouvirem a ti nem a igreja, olha o que Jesus falou, se eles não ouvirem vocês e nem a igreja, considera-os como gentil ou publicano, que eram os cobradores de impostos. Isso está em Mateus. Tá? Considera. Não estamos desprezando, vai ter um momento certo. É como aqueles. Você tem ali bastante filhos, vamos imaginar aí, e sempre tem aquele que dá um pouquinho mais de trabalho. Então você tem que fazer um planejamento mais de médio e longo prazo. Mas tem pais moderninhos que quer apertar o botãozinho e quer que o filho. Se Deus mandou aquele menino, aquele espírito, geralmente com menos reencarnações, é para o pai ter paciência, fazer um trabalho mais de médio e longo prazo. Não ser tão agitadinho, geração Z, que quer resultados para ontem. Não. Cada caso é um caso. Querer colocar todos os filhos. Não, aqui, estou falhando na educação? De repente, não. Tá? Você está plantando, tem que aguar, tá? Tem que ter paciência. Estou aqui sugerindo paciência, perseverança, muito amor. É caminhar avançando milímetros, mas caminhar, mas não esperar resultados, porque tem espíritos que vêm na família com menos reencarnações. Eu, há 20 anos atrás, eu tinha uma visão de vida. Posso confidenciar com vocês? Eu era ingênuo, tinha uma visão e eu achava que eu estava certo. Hoje, eu tenho uma visão de vida. Daqui 20 anos, se eu olhar para mim, a pessoa de hoje fala, Davis, onde você estava com a cabeça? Então, veja bem, isso é evolução. Então, pega lá isso numa reencarnação. Imagina aí, você uma média de 170 reencarnações, pega aí uma pessoa com 80 reencarnações. Aí é cobrar muito, né, irmão? Ô, irmão, por que eu estou falando isso? Porque o recado do texto é tomar cuidado com a comunicação. Vocês estão percebendo. Jesus, não é o momento, olha aí. Ele estava trabalhando quando? Irmãos, não, eu quero converter todo mundo ao meu redor, o entusiasmado, o fanático. Não, cara, vamos com calma. Vamos com calma, cada caso é um caso. Por isso tem que aprender a sondar, a fazer diagnóstico. E, lógico, Jesus tratava todos os grupos minoritários, vamos dizer, dos seus dias ali, naquela época, com muito amor, com muita compaixão, principalmente junto aos temerosos, os medrosos, os angustiados, os tristes. E, no entanto, ele condenava o orgulho, não a pessoa, a ação do orgulho e a autossuficiência. Isso ele pegava, tá? Ele chegava junto, dentro da educação, da delicadeza, da inteligência. Ele era um líder muito enérgico, mas, no entanto, extremamente polido, respeitoso. Tem gente que mistura ser enérgico com outras coisas, tem que tomar muito cuidado. E o resultado da missão de salvação que Jesus trouxe foi que ninguém que esteve ao lado dele ficou sem uma grande alteração. Ele causava mudanças. E nós temos que aprender com Jesus, porque onde ele passava, ele deixava luz, deixava sementes e trazia bons resultados. Nós temos que aprender com ele. E quem foi o apóstolo dos gentios na Bíblia? O escolhido para a abertura do Evangelho, na realidade, foi o nosso Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo tinha uma sabedoria enorme, estudou ali numa das primeiras universidades de Tarso,
Ali é uma cidade que florescia filosofia, ciência, educação. E as cartas dele deixam bem claro que ele merece esse título de apóstolo dos gentios. Ele que sensibilizou, ele que deu a cutucada inspirado por Jesus, para começar a focar junto aos gentios, levando o cristianismo. Lembra lá da igreja de Corintos, a igreja muito dividida, que deu um trabalho danado para o Paulo, mas ele conseguiu atingir ali grandes objetivos. Agora, quem eram os gentios no Brasil? Isso de uma forma mais acadêmica, mais aí os estudiosos de teologia. Eram os índios, alguns índios, não todos. Eles chamavam de índio gentil, porque eram índios livres que não se integraram naquelas determinações da colônia portuguesa. E eles eram qualificados como bravos, índios gentios bravos. E quem são os fariseus? Os fariseus foi uma seita judaica, ela surge 150 anos antes de Cristo, e promoveu uma ideia de pureza sacerdote, para todos os judeus. E a crença na providência divina, lógico, e um conceito de ressurreição dos mortos, que a Igreja Católica bate até hoje. E ainda ensinava que, além dos mandamentos de Moisés, a lei oral que Moisés trouxe também havia sido transmitido por Moisés. Era um grupo extremamente devotado ao Torá. O Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, e foram eles que criaram a sinagoga. Eu considero o evangelho no lar, como uma sinagoga. Você monta uma egrégora, separa ali para discutir o evangelho, e o evangelho ele é o melhor manual de otimismo, é o manual de otimismo segundo Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Portanto, quem está fora do evangelho, na boa, está fora do otimismo, segundo Emmanuel. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Bom, a religião samaritana, você vê que tinha muitas divisões, né? A religião samaritana ela parecia ter sido ofensiva aos princípios judeus de algumas maneiras. Pelos seus ritos, os samaritanos, crenças, era uma espécie de cópia do judaísmo, mas com certas alterações das práticas. Você vê, no Evangelho não fala, mas a influência da ausência do bem está batendo ali. E ali os judeus consideravam como aquilo uma corrupção, estava alterando a sua religião. Nós temos que contemplar que a ausência do bem já estava presente. E os samaritanos, originalmente, eram os habitantes de Samaria, cidade fundada pelo rei de Israel, na época, para ser a capital do Reino do Norte. E, sendo assim, eles eram israelitas, sanguíneos, sangue de Israel, ou seja, hebreus legítimos da linhagem de Abraão. E a religião dos samaritanos baseava-se no Pentateuco, tal como o judaísmo, exatamente. O Pentateuco são os 5 principais livros, né? Mas, contudo, ao contrário desses, o samaritanismo, samaritanismo rejeita a importância histórica de Jerusalém. Ele rejeitava aquele histórico que tem ali um processo de evolução religiosa. E eles não possuíam rabinos e não aceitavam, por outro lado, o Talmud dos judeus. E, bom, relembrando, o Talmud, depois do Torá, que é o Pentateuco, que eu comentei aqui, é o livro que estruturou a religião judaica nos moldes atuais. Porque os samaritanos rejeitavam, portanto, o Talmud, que, portanto, é toda essa estrutura da religião nos moldes atuais. Portanto, o Talmud, com demudo, trata-se de um imenso conjunto de textos que reúne todos as leis oral, as leis escritas, o próprio Torá,
e, ao mesmo tempo, discute cada decisão legal religiosa. E qual o Deus que os samaritanos adoravam? Qual? Os samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser, conforme eu comentei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Como não aceitavam os demais livros da revelação divina, por acharem que era invenção dos judeus, o culto deles, dos samaritanos, era, pelos judeus, era considerado defeituoso. Ok? Portanto, tinha até uma ridicularização, portanto, tinham aí piadas nesse sentido. Tudo bem? Olha, atualmente eles tinham um comentário muito interessante. O tabernáculo, em hebraico, significa uma habitação, residência. De acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde aquela época lá do êxodo do Egito. E, atualmente, no entanto, um tabernáculo costuma significar o local onde são guardados os objetos que são típicos de rituais da igreja, tipo hóstia, e, portanto, onde fica todo aquele material do ritual católico. E o que interessante que podemos dizer que os samaritanos eram acusados, ridicularizavam a pretensão dos samaritanos de que Moisés, isso eles diziam, tá? Os samaritanos diziam que Moisés havia enterrado esse tabernáculo e seus vasos no cume daquela montanha chamada Gerezim. Eu estou contando toda uma história aqui, precisa ter um pouquinho de paciência. Essa montanha tem 940 metros de altura, está lá na Palestina. Ela é chamada de Monte das Bênçãos, porque Moisés disse que as bênçãos deveriam ser pronunciadas naquele monte de Gerezim. Então, as bênçãos deveriam ser pronunciadas. Então, os samaritanos diziam que os judeus tinham enterrado esse tabernáculo, que era feito de uma madeira de acácia, enfim, tinha todo um cuidado judeu. Lembrando que eles vieram de Capela, eles traziam ali algumas influências daquela época. Ok? Quem são os samaritanos nos dias atuais? É uma região situada na Palestina, entre Israel e Cisjordânia, no Oriente Médio. São por volta de 700 pessoas apenas que são considerados samaritanos. Em sentido figurado, a palavra samaritano, Foucault, hein? Isso é da população, significa hoje uma pessoa caridosa, que tem bom coração e que se preocupa com os outros, apesar de todos esses comentários dos judeus. Então, aqui pegando um pouco de história, tudo bem? E eles se consideram também descendentes diretos de 2 das 12 tribos de Israel. Ok? Portanto, eles teriam se tornado uma religião à parte, separada do judaísmo, 4 anos antes de Cristo. Já pensou? E, enfim, falamos bastante sobre eles. E quem são as ovelhas desgarradas de Israel? Está aí no texto. Ovelhas desgarradas. Dá a impressão que são ovelhas perdidas. Não. Quem são as ovelhas desgarradas de Israel, dos rituais de Israel? Era um povo hebreu, povo escolhido para lançar as sementes do Deus único, do monoteísmo. E esse povo, logicamente, nós comentamos que respeitava as leis de Moisés. Já os pagãos não estavam preparados, porque eles adoravam vários deuses e não admitiam a lei de Moisés, que estava no planejamento de Deus e Jesus aqui governando isto. Essas ovelhas desgarradas eram o terreno fértil para florescer o monoteísmo, o Deus único, a crença em um Deus único.
E Jesus, como um ótimo planejador, percebia que aquele momento não era propício para converter os que acreditavam em vários deuses. Dá para imaginar ali a discriminação, o preconceito. A gente vê nos Estados Unidos aí preconceito. Aqui no Brasil, alguns preconceitos são velados, classe A, classe B, times de futebol, religiões. Então dá para imaginar na época. Aqui nós estamos pegando de uma forma bem macro, mas Jesus, nossa, sabia que o tempo que ia perder, né? Investindo ali. E da mesma forma, nós espíritas somos trabalhadores da última hora, que vem com esta missão, tá, reforçando, já comentei, de divulgar a verdade, trazer essa terceira revelação, através dos nossos exemplos, das nossas falas. Recentemente, eu tive uma reunião com um grupo, meninos, jovens, no máximo ali 25 anos, no máximo, e foi uma reunião muito interessante. Conversamos muito. E como tem gente boa, né? Jovens evangélicos, preocupados em aprender, foram grandes questionamentos, foi uma troca muito rica. Eu acredito que eu divulguei o Espiritismo bem, acredito. E interessante, aprendi muito. Mas você percebe que está tendo uma troca muito rica, a verdade ela está fluindo, não dá para controlar. Né? E quando nós olhamos para os espíritas, encontramos algumas divisões. Peraí, era para ter divisão entre os espíritas, mas tem. Olha que interessante. Não sou eu que estou dizendo. Está em Kardec e a gente encontra hoje. Já comentei várias vezes que a ausência do bem busca todas as religiões e se posiciona no poder. Destaquei isso nessa reunião com jovens protestantes. Então nós temos que prestar atenção. E Kardec, com muita sabedoria, ele colocou. Portanto, nós temos que ter consciência, teve toda essa conversa que não foi fácil, vocês estão de parabéns por estar aí com muita paciência ouvindo isso. Agora, a gente tem que ter consciência que existem os gentios samaritanos e os pagãos dos dias atuais, na nossa família, na sociedade e nas religiões. E quais são os espíritas desgarrados? Desculpa, os espíritas que são ovelhas desgarradas. São exatamente, lembra quando nós estudamos os bons espíritas no Evangelho? Mas, o famoso mas, no livro dos médiuns vem que os que, vamos lá, vamos separar, né? Os espíritas experimentadores são os que creem pura e simplesmente nas manifestações, dos fenômenos. Os fenômenos espíritas, quando o médium incorpora, fenômenos de materialização, enfim. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos, mais ou menos curiosos. São os espíritas, está no livro dos médiuns, experimentadores. Tudo bem? Ok? Eles se conseguem. Chegar lá ao IBGE e perguntar qual a tua religião? Espírita. Ok? Não se aprofundam. Eles seguem visando geralmente saber sobre o seu futuro, o que vai acontecer comigo. Então, aí tem aí outras religiões que tratam isso, enfim, um risco danado, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Portanto, ele quer encontrar na casa espírita soluções imediatas para os seus problemas diversos. Eu, por exemplo, eu fui curado lá na casa do Dr. Bezerra. Eles poderiam ter me curado mais rápido, mas falei, esse menino precisa, na época eu era menino, precisa de uma reforma íntima, antes de ser curado. Lógico, lembra Jesus, olha, você está curado, mas não peques mais. Então, porque se me curasse, eu ia voltar a pecar, com certeza. Então, estou pegando um exemplo, graças a Deus, eu não me enquadro nessa classe de espíritas experimentadores que querem ser curados rapidamente, sendo que a cura vem. Nós temos que fazer a nossa parte. Se eu mantenho lá aquele padrão de energia mental baixa, uma frequência baixa, raiva, mágoas, eu não consigo esquecer isso, e sofre. Aí não adianta ser curado, volta o problema, fica indo e voltando.
E tem uma outra classe de espíritas. Isso está no Livro dos Médiuns. Eles compreendem a parte filosófica, admiram o moral, tá? O moral, que é o cristianismo dentro do espiritismo, mas não praticam. Eles não praticam. São teóricos, acadêmicos, e geralmente estudiosos, sabe? É uma coisa assim, bonita de ver, só de ouvir, né? De ver eu não diria. Então, enfim, não praticam. E nada altera os seus hábitos. E não altera os seus prazeres, a sua vidinha. Eu falo vidinha com maior respeito, a vida deles. Né? São escolhas. Né? O avarento, desculpa, um dos 7 pecados capitais continua sendo avarento, o orgulhoso continua cheio de si, o invejoso, enfim. Considera a caridade cristã apenas uma bela máxima, talvez um dia. Né? Esses são os espíritas imperfeitos. Eu não posso dizer que eu estou fora, porque a gente tem as nossas imperfeições ainda. Estou labutando com alguns pecados capitais. Sabe que o reino do céu, e olha a importância de uma palavra, né? Um amigo hoje, aqui relacionado à gula, que é um dos 7 pecados capitais, ele virou para mim e falou, olha, falou 2 coisas muito legais. Falou, Davidson, você não pode deixar o açúcar branco. Primeiro que ele não é branco. Para ele ficar branco, passa pelo enxofre, eu conheço, eu até comentei isso para ele. Agora, você não pode ser mais fraco do que o açúcar ser mais forte do que você. E o açúcar, onde ele toca, faz mal, desde a língua, esôfago, e ele foi descrevendo todos os malefícios que o açúcar faz. E esse açúcar feito pelos homens, esse açúcar branco, que não era para ser branco. Não sei por que é branco. E ele, o duro que é mais barato. Aquele correto, o demeraro, lá o mascavo, que é o correto, eles cobram mais, né? E ele gera depressão, mas tudo, não só no físico, mas tem uma influência também mental. Mas tudo, inclusive no intestino. O açúcar é terrível. Ele é um veneno. E ele comentando comigo, eu falei, cara, a palavra tem poder, né? Eu preciso segurar, viu? Porque eu, particularmente, eu preciso vencer. Tá, e tá na agulha. E buscam, enfim, esses espíritos imperfeitos, eles sabem que o reino dos céus, falar dos céus no plural, não é aqui, mas eles não têm força, não sabem os meios para caminhar, não sabem que caminho pegar, na prática. São os imperfeitos. Aí a terceira classe, está lá no Livro dos Médiuns, não é visão nossa, não. Os que não se contentam com admirar apenas a moral espírita, que praticam e aceitam todas as consequências, a lei da ação e reação. Estão convencidos que a existência aqui na Terra é uma prova passageira e tratam de aproveitar seus breves momentos, instantes, para progredir. E, portanto, se esforçam para fazer o bem, se esforçam, eu vou repetir, se esforçam. O bem só está presente onde tem esforço mesmo, sabe? O cara dá o máximo. Né? E as relações com eles sempre são pessoas de confiança, segurança, eles nutrem pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, e a caridade é praticamente uma regra entre eles. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, está lá no Livro dos Médiuns, espíritas cristãos. Tá? Portanto, aí você já começa a ver quem são os gentios em face do nosso estudo, ok? Quem são os samaritanos em face do nosso estudo. E, finalmente, a 4ª classe, estou repetindo, está no Livro dos Médiuns, os espíritas exaltados. Está escrito dessa forma. O tipo, a espécie humana seria perfeita. Eles dizem, se todos levassem a sério o lado bom das coisas. Em tudo eles batem, a gente sabe, né? Batem na tecla um determinado perfeccionismo. A gente sabe que tudo que é excesso é veneno. E no Espiritismo eles acabam difundindo uma confiança cega, principalmente no tocante ao mundo invisível. E tudo tem a ver com o anjo da guarda, enfim, dá a impressão que é um robô.
de uma forma, podemos dizer, extremamente exagerada. E o entusiasmo deles é um negócio assim que assusta, né? São adeptos por a causa do espiritismo, tem um lado positivo, mas os mesmos, para convencer uma pessoa dessa, ela acaba não sendo uma boa referência. Eu relaciono aqui com o maior respeito ao fanático. O fanático se enquadra aqui, vamos resumir. Segundo, eu estou levando o dicionário Aurélio, se é que existe ainda, mas ele diz que o fanático é aquele que segue cegamente uma doutrina, e lá no Aurélio está, porque eu vi recentemente em questões de análise socioeconômica, enfim, segue uma doutrina ou um partido e não está ligado, enfim, tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero, podemos chamar de fanatismo. É uma personalidade radical, parece que não consegue ouvir a opinião do outro, não consegue discutir com os amigos e sempre usa emoção para decidir as coisas. Pode-se decidir aí o fanatismo como uma adesão cega, uma visão de mundo, de tal modo que o fanático ele identifica a sua crença como uma verdade absoluta. E o pior, considera seu inimigo todos aqueles que não compartilham da sua fé. Eu vou repetir. Considere inimigo todos aqueles que não compartilham de sua fé. Bom, portanto, a ovelha desgarrada é o espírita cristão, que está procurando sempre melhorar, contribuir para um mundo melhor, quer aprender, se curar, se libertar, tem consciência que a caridade é o amor em movimento, pratica a caridade com muito amor. Portanto, eles já estão numa fase de disseminar o cristianismo, de levar à verdade o cristianismo espírita. E agora tem que tomar cuidado, porque Jesus disse no início do texto, não jogar pérolas aos porcos. Então nós temos que tomar cuidado, todo cuidado. Eu tenho, como o tempo está estourando, ia contar um caso, mas fica para a próxima. Eu estou aqui lembrando desse debate, tem muitos estudos nessa área, mas eu vou deixar um recado muito interessante. Já estamos terminando, algumas coisas nunca mudam, como a natureza humana e a necessidade de se relacionar de uma forma, vamos usar um termo eficaz, que traga um resultado. A cura está nas relações. As pessoas que mais exercem influência positiva sobre os outros têm uma qualidade em comum. Qual é? São excelentes comunicadores. Quando a gente fala isso, comunicador, a gente pensa no Silvio Santos. Não. O que é um ótimo comunicador? Bom, primeiro, o significado da comunicação, o significado é o resultado dela, é a consequência. Muitas vezes eu falho em me comunicar com a minha esposa, mas não é isso que eu queria dizer, a falha foi minha, eu como elemento transmissor. E o maior problema da comunicação é que a gente não ouve para compreender. A gente fica ouvindo para responder. Aqui pega qualquer espírita cristão. Olha, eu vou repetir. O maior problema da comunicação é que nós não ouvimos para compreender a situação do outro. Ouvimos para responder de imediato. E a palavra tem poder. Então aqui fica uma dica, já estamos terminando mesmo. Utilize sempre, considerando aqui a análise de Jesus, né, para não ir junto aos gentios naquele momento, junto aos seus discípulos / apóstolos na sequência, né, sempre você contemplar o que um jornalista decente deveria fazer, que são as perguntas. Eu falo decente porque hoje eu tenho visto reportagens incompletas, que não traz essas perguntas. O que, quando, quem, quanto, por quê, onde e como. Olha, o que eu vou falar? Quando eu vou falar? Tem uma fala com um parente meu que eu estimo que somente nos próximos 5 anos. Nesse momento não tem condições mínimas.
Quem deve falar? Não precisa ser eu. Por que tem que ser eu? Eu estou aí, de alguma forma, utilizando um parente meu, mandando recados, pensando inclusive na pessoa, principalmente. E por que eu devo fazer isso? Será que vai valer a pena? Será que eu vou estar dando pérolas aos porcos? Eu estou pensando até hoje. Onde deve ser essa conversa? Se for eu, o ideal é que seja num ambiente religioso, porque pode surgir discussões e levantar a voz. E o como eu vou me comunicar? Por isso, o que eu estou querendo dizer? E tudo isso com amor. Se eu falar sem amor, aí babau, né? A pessoa do outro lado sente quando tem amor. Então, antes de chegar e começar a divulgar o espiritismo na família, que é muito comum a gente entrar naqueles debates, final de semana, após o almoço, de domingo, refletir nessas perguntas. O que, quando, olha, o que, quando, o que, repetindo, o que, quem, quando, quanto, por quê, onde e como. Portanto, a comunicação é uma arte. E é muito importante a gente considerar isso. Eu desejo a todos um sucesso na missão como espírita cristão para todos nós, com a graça de Deus. Pelas palavras, pelas explicações e colocações, né? Muito obrigado. Hoje não teremos a palavra presencial do Dr. Deolindo. O André teve compromissos profissionais e não pôde estar presente conosco, mas todos nós temos certeza que ele está junto de nós neste momento, nos amparando e trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Vamos então orar e meditar um pouco em favor dos nossos irmãos que estão com os nomes colocados no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, que eles possam receber esta luz, esta energia que está junto de nós neste momento. Que nós possamos repassar a todos os nossos irmãos este carinho, este amor que Jesus, nosso querido mestre médico, tem com todos nós. Que Deus, nosso Pai, possa trazer o amor e o carinho para os nossos corações, que possamos receber a cura tão esperada, tanto física como espiritual. Que nossos irmãos todos sejam abençoados, iluminados e recebam neste momento, através das suas águas, a medicação necessária para que todos sejam fortalecidos e curados. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. E assim, Jesus, em gratidão a este momento, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas, que é um agradecimento de tudo que tem nos trazido, de todo o amor e todo o carinho que tem demonstrado a todos nós, para que possamos trilhar caminhos melhores, caminhos de paz, de amor e de caridade, né? Que este é o grande objetivo de nós, fazer o amor de Jesus prevalecer em nossos corações. E assim, Jesus, fazemos então a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor,
para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa. Que assim seja. Muito bem, senhores. Pediria agora que todos com as necessidades recolham-se com as suas águas, pelo menos 10 minutos, para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa atender cada um de vocês. E assim, Jesus, agradecemos tudo que poderá ser feito a nós pela intermediação de Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que Deus esteja ao lado de cada um de vocês.